prosseguir o nosso estudo de química orgânica, mais precisamente nomenclatura de compostos, os hidrocarbonetos de cadeias cíclicas ramificadas. O que nós devemos saber da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias cíclicas ramificadas? Primeira coisa, moleza. Se a cadeia for saturada, o que é cadeia saturada? Somente ligações simples. Você vai ver se tem um ou dois radicais ou mais. Então vamos dar um exemplo na prática. Vem aqui comigo. Vamos pegar esta criatura aqui, ó. Essa criatura aqui. Pegando, por exemplo, esse composto. Observem que nós temos apenas um núcleo e apenas um radical. Neste caso, isto aqui é o radical, que tem o nome metil. E isto aqui é a cadeia principal, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A cadeia principal tem o nome de ciclo. Ele tem 5 carbonos, ligações simples, ciclo pentano. E além disso tem um radical metil. Então você lembra que eu vou meio aqui como um caranguejo. Metil, ciclo pentano. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: precisa numerar a localização desse radical metil? E a resposta é: não precisa. Por quê? Porque ele tem um radical só. Se você falar assim, metil, ciclo pentano, você sabe que tem um metil numa cadeia com 5 carbonos. Fim de papo. Já encerrou a brincadeira. Vamos ver mais um exemplo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Vamos fazer mais bonitinho, né? Fazer assim, ó. Aqui nós temos um CH3 e aqui nós temos um CH3. Beleza? Isto aqui é a cadeia principal, isso é radical. Portanto, isso é o radical metil. E aqui também é o radical metil. Isto é a cadeia principal. Vamos fazer o nome da cadeia principal? Ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Portanto, é um ciclo com 4 carbonos. Só que além disso, nós temos um radical metil, outro radical metil. Logo, nós temos um radical metil duas vezes. Será dimetil. Até aí, nenhuma novidade. Acontece que nesse caso, eu vou usar um jargão bem fácil para vocês compreenderem. Quando eu tiver uma coisa só no composto cíclico, uma coisa só, eu não preciso numerar. Agora, quando eu tiver duas coisas, e essas coisas podem ser dois radicais, ou um radical e uma insaturação, aí é obrigatório que você localize com números. E que regra que nós vamos usar? A mesma regra de sempre. Menor soma. Daí, seja inteligente. Coloque no carbono que tem um dos radicais o número 1. E faça o sentido de numeração no horário ou no anti-horário. Teste no sentido horário e anti-horário para ver se vai dar diferença. E vai optar pelo menor número. Se aqui for o número 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui seria o 4. Mas se eu puser com outra coloração, aqui o 1, bom, vamos fazer o contrário, vai. Vamos numerar ao contrário. Ei, professor, você lascou tudo, hein? Isso, lasquei tudo. Pronto, consertei. Se eu numerar com outra cor, aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, percebam que sempre eu vou ter o parzinho 1, 3. 1, 3, independe do sentido que eu girei. Deu a mesma coisa? Se independe, eu já cheguei aos números. Camarada, não vá fazer o erro de começar a numerar aqui, ó, ou aqui, ó.
porque aí não tem radical. E você automaticamente acaba perdendo o menor número possível para a soma, que é o número 1. Beleza? Vou trazer mais um caso para a gente trabalhar, para a gente treinar aqui. Vamos lá? Vou mudar a corzinha da caneta, pôr uma pretinha. Vamos pensar nisso aqui, ó. CH3, CH3. Meio parecido, né? Essa cadeia é bem parecida com a outra. É o ciclo butano. Tem dois grupos metil. Só que agora, aqui não tem radical, você não vai usar esse carbono para numerar. Para numerar, sim, partindo dele do número 1. Aqui também não, aqui também não. Dá para perceber que aqui vai ser o número 1? Por quê? Assim você usa os menores números. E aí, professor, eu tenho dois radicais, como é que fica? Fica assim. No carbono 1, você tem um metil. E no carbono 1, você também tem um metil. Percebam que eles são isômeros de posição, né? Eles têm dois grupos metil, só que em posições diferentes. Isso que a gente chama de isomeria. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Eu vou agora para mais uma situação. Uma cadeia cíclica, ramificada, com radicais diferentes, sendo saturada. Só para a gente treinar. Vamos treinar. Temos algo assim. CH2, CH3, CH3. Bom, meus caros, olhando você já sabe que tem um anel e tem duas coisas. Se tem duas coisas, você tem que se preocupar em numerar. Aí, ou aqui é 1 e aqui é 3, ou aqui é 1 e aqui é 3. Por quê? Olha, vamos supor isso, ó. Deixa eu primeiro retomar uma regra com vocês. Aqui nós temos uma cadeia com 5 carbonos. Então é o ciclo pentano. Eu tenho o metil e eu tenho o etil. Eu gosto de fazer assim primeiro. Eu vou ver quem é que vem primeiro por ordem alfabética, que é a regra. Então é o etil. Automaticamente aqui é o carbono 1. Se você numerar aqui, ó, 2, 3 e 4, e aqui seria o 5, percebam que o metil aqui estaria no carbono 4. Você acabou numerando no sentido anti-horário. 4. Guarde aí. E se eu numerar no sentido horário? Eu vou ter que escolher um dos dois. Aí, ele vem no 3. Então eu vou no anti-horário, dá 4. No horário, dá 3. Qual que é a regra? Menor número. Automaticamente, neste caso, a numeração é no sentido horário. E aí eu tenho, quem vem primeiro? O etil. Quem vem por último? O metil. Eu vou ter aqui metil. Ele está no carbono 3. Eu tenho o etil, que está no carbono 1. Fim de papo. Matamos mais uma dica para vocês, mais um exemplo, que vira e mexe aparece algo desse tipo para vocês. Tá legal? Então o saturado lembra muito as mesmas regras de alcanos. A diferença é que um é aberto e outro de cadeia fechada. Entenderam? E a outra diferença, que se ela for saturada e só tiver uma coisa, um radical só, não preciso localizar. Agora eu vou dar um exemplo de insaturado com um radical. Vamos lá? Vamos pegar esta criatura aqui. Vamos pegar esta criatura e vamos ver como é que seria a nomenclatura dela. Como é que seria a nomenclatura dessa criança? Bom, destaque para quem? Para a dupla ligação. Destaque para a dupla ligação. Eu tenho uma coisa aqui que é a dupla e tem outra coisa aqui que é o radical metil. Nossa, radical metil. Belezinha? Pessoal, vamos testar a numeração em preto. No anti-horário,
E depois eu já vou mudar e vou colocar em verde. Em verde não, em vermelho, né? Tá daltônico. Daí é o seguinte, por que eu comecei a numeração por esses dois aqui? Porque no ciclo, a dupla fica entre o carbono 1 e o carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Você já pode guardar isso aí. No ciclo, a dupla fica entre o carbono 1 e o carbono 2. Agora, 1 e 2, no sentido horário ou no anti-horário? Eu até mudei a cor já para vocês perceberem. E vou mudar a cor para fazer o nome final. Bom, se numerar em vermelho, aqui é 1, aqui é 2, o metil estaria no carbono 5. No carbono 5. Agora, se numerar em preto, aqui é 1, aqui é 2, ele estaria no carbono 3. 5 ou 3? Estou mostrando lá, né? 5 ou 3, ó. Nessas numerações. É claro que eu vou usar o menor número. Então fica assim. 3 metil. Eu tenho um ciclo. Esse ciclo tem 5 carbonos. Ele tem, uma dupla, né? 3 metil, ciclo penteno. Veja que eu não vou colocar o número 1, ciclo pente 1-eno. Porque esse 3 já é em relação, em referência à dupla. Nós vamos ver que só colocaremos número quando você tiver outras duplas. Aí sim você pode se preocupar e deve colocar a numeração. Vamos lá? Exemplo. Vamos pegar algo assim. Não quero aromático não. Vamos pegar algo assim. Aqui tem um CH3. Nossa, professor, agora nós temos 3 coisas para localizar. 3 coisas. Quais seriam as 3 coisas? Essa dupla aqui de baixo e esse CH3. O CH3 eu já sei que é o metil. Metil. Calma, vamos devagar. Uma dessas duplas aqui vai ser 1 e 2. Eu, por enquanto, não me preocupo com o metil. Por quê? A gente tem que dar os menores números para as duplas. Menor número para dupla. Aí sim, eu vou me preocupar com o radical metil. Tá legal? Então vamos ver? Se aqui eu puser o número 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui 5 e aqui 6. A dupla estaria no 1 e no 3. Beleza? Então a dupla estaria no 1 e no 3. E vou colocar aqui que o radical estaria no 5. Mas que se dane o radical por enquanto. Se a dupla aqui, vou mudar de cor. Colocar a numeração em vermelho. Se aqui for 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6. Não mudou nada, né? Para as duplas não. Porque seria 1 e 3 e o radical ficaria no 6. Já deu para perceber que, já que as duplas não mudam nada para elas, elas sempre vão estar na posição 1, 3, mas aqui o radical no 6, que não vai ser usado, porque tem que usar a possibilidade sempre do menor número. Desde que para as duplas nada tenha mudado, 1 e 3, não tem problema. Então fica assim, 5 metil, aí nós temos um ciclo, hexa, 1,3 dieno. Ou você pode ainda encontrar assim, 5 metil, 1,3 ciclo hexadieno. Beleza? Então, de uma maneira geral, você sempre tem que ficar atento ao seguinte fato. Quando o composto for cadeia cíclica, se ele só tiver ligações simples e só um radical, você dá o nome do radical, dá o nome da cadeia fechada, fim de papo.
não põe número. Se ele tiver dois radicais, você vai localizar os dois radicais. Comece sempre colocando o carbono número 1, né, para um carbono do ciclo que tenha um radical. E aí gira no sentido horário ou anti-horário para ver a menor soma. Ponto. Composto fechado, cadeia cíclica insaturada. Se só tiver uma dupla e mais nada, não tem que localizar, não tem que usar número, nada. Ciclo hexeno. Pronto. Se tiver duas coisas, essas duas coisas podem ser uma dupla e um radical. Carbono número 1 e o carbono número 2 compreendendo a dupla. Aí você vê se é 1 e 2 no sentido horário, 1 e 2 no anti-horário, para dar o menor número para o radical. Ponto. Tenho duas duplas dentro do ciclo. Uma das duplas está entre o carbono 1 e 2, gira no horário ou no anti-horário para ver a menor posição para a outra dupla. Professor, deu diferença quando eu giro no lado do outro. Se deu diferença, o radical que se dane. Você vai usar o menor número para as duplas. E nesse exemplo que eu acabei de dar, que é um exemplo meio padrão, vamos dizer assim, você tem duas duplas, eu usei o carbono 1 e 2 para uma das duplas, girei no horário, deu o mesmo número para a outra dupla do que no anti-horário. Certo? Só que para o radical deu um número menor numa situação do que na outra. Então eu vou optar por essa. Tranquilinhos, meus jovens? O que eu estava programando para encerrar esse tópico, né, de nomenclatura era trazer para vocês esses exemplos. Beleza?